Boa noite a todos. Hoje, dia 11 de junho de 2018, daremos início à 19ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana. Presente. Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Luiz Marcelo Comeron. Presente. Célio Pereira. Presente. Vander Lopes Pedroso. Presente. Roberto Stuck Duarte. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Inês Satioco Yama Cavamoto. Presente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Gilvan Medonça de Souza. Presente. Rafael de Freitas Gomes. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Everton de Oliveira Adorno. Presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente do Executivo. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente dos senhores vereadores. Moções. Moção 52/2018, vereador Luiz Marcelo Comeron. Moção de pesar pelo falecimento do senhor José Maria Mussi, ocorrido no dia 2 de junho de 2018. Moção 53/2018, vereadora Inês Satioco Yama Cavamoto. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Sebastiana Brandão Feitosa, ocorrido no dia 5 de junho de 2018. As moções ora lidas, moções de pesar ora lidas, oficie-se. Indicações. Indicação 376/2018, vereador Gerson Teixeira Silvério, manutenção do bueiro situado na rua José Grossi Filho, em frente ao postinho Alaí Correia. Indicação 377/2018, vereador Everton de Oliveira Adorno, quebra-mola na rua Etiópia, no Jardim Xangri-Lá. Indicação 378/2018, ainda do mesmo vereador, instalação de uma lixeira ao lado do ponto de ônibus na rua João Ramos, no conjunto habitacional Zira Pacheco Lomba. Indicação 379/2018, ainda do mesmo vereador, implantação de calçamento na rua João Ramos, no conjunto habitacional Zira Pacheco Lomba. Indicação 380/2018, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, construção de rampas de acesso ao lado da vaga para deficientes, na Avenida Clara Janote de Souza, número 101, no centro, em frente ao prédio do Kazuki Yoshimoto. Indicação 381/2018, vereador Roberto Stuck Duarte, manilhas para tubulação no final da Rua Canela, no bairro Arapongal. Indicação 382/2018, ainda do mesmo vereador, denominação da rua que fica ao final da Rua Palmiro Novi, antiga estrada municipal, para a Rua Antônio Hildebrando da Silva Júnior, no bairro Arapongal. Indicação 383/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, ilha de sinalização ou pintura na via sinalizada à entrada e saída de veículo da Avenida Clara Janote de Souza, com a Rua Belisário Olímpio da Silva, no Jardim Caiçara 1, no bairro Jardim Caiçara 1. Indicação 384/2018, vereador Luiz Marcelo Comeron, construção de um ponto de ônibus na rua Vinícius de Moraes, no bairro Jardim Leblon, tendo como referência o número 688. Indicação 385/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, projeto de lei denominando uma via pública no município com o nome de vereador Paulo Abiazar. Indicação 386/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviços de melhorias, fresagem, tapa-buracos, conservação na estrada de acesso ao bairro Ribeirão Branco das Palmeiras. Indicação 387/2018, ainda do mesmo vereador, instalação de uma academia ao ar livre na praça em frente à Escola João Batista Possi Júnior, no Jardim IP. Indicação 388/2018, ainda do mesmo vereador, implantação de dispositivos de segurança ou redutor de velocidade, rotatório ou outro no cruzamento das ruas Alexandre Genor de Moraes com o Rio Grande do Sul, na Vila São Francisco. Indicação 389/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, implantação de área de lazer ou praça pública com academia ao ar livre e playground infantil no bairro Agrochá. As indicações ora lidas, oficie-se conforme solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente de diversos. Comunicados do Ministério do Desenvolvimento da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados à manutenção dos serviços de ação continuada. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria Legislativa desta Casa e posterior arquivo. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Não há. Solicito ao primeiro secretário
ao segundo secretário que faça a chamada do vereador inscrito a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, nobres pares, os amigos e o público presente aqui e aqueles que nos assistem via web. Senhor presidente, a semana que passou foi uma semana aí, com certeza, marcada pelo assunto transporte público. Sem dúvidas, no dia 5, na terça-feira, né? Depois daquela sessão, no dia seguinte, na terça-feira, estivemos fazendo algumas diligências junto com outros vereadores, a princípio com aquela questão da SEI, das duas SEIs, né? E estivemos na Prefeitura Municipal e lá estava acontecendo, na verdade que já estava acontecendo uma reunião com os secretários de administração, o secretário de trânsito e o secretário jurídico. E no meio dessa reunião a gente participou, pediu para participar junto, e ali a gente soube não, na verdade, a gente já estava sabendo da questão do não cumprimento do contrato, do novo contrato por parte da empresa, na Aviação Vale do Ribeira, mas o agravante foi que a gente ficou sabendo que naquela quinta-feira iria também encerrar o emergencial. E aquele emergencial seria o último, que não poderia ser renovado, porque já havia um contrato novo em vigência. Porque uma vez assinado um contrato, ele se encontra em vigência. A empresa teve todos os 180 dias para cumprir as primeiras exigências que estavam no edital, um edital que vem sido discutido, elaborado, revisado, impugnado, acertado, ajustado, desde 2015. Então, essa falta de tempo, alegada até mesmo pela empresa, é inadmissível. E o agravante, o pior, a principal coisa, foi saber, sim, mesmo que haja controvérsias, saber que naquela sexta-feira a informação que a gente teve na terça é que a partir da última sexta-feira nós corríamos o sério risco, estão aí de prova, vereador Vander, Tom, Rafa, Roberto, que estavam lá depois, Gerson, nós corríamos o risco, e essas foram as palavras utilizadas, não é mesmo, vereador Vander? O risco iminente de ficarmos sem o transporte público. Pois se a empresa continuasse não cumprindo o contrato novo que ela assinou, e também não havia possibilidade de renovação do contrato emergencial, correríamos o risco de ficar sem transporte público na cidade de Registro. Aí imagine o caos que seria essa cidade sem transporte. E aí fizemos uma divulgação, usamos das ferramentas que temos hoje, e aí eu acredito que após quase 13 mil visualizações, apesar de haver controvérsias também, e claro que tem uma liminar no meio do caminho, e claro que houveram depois várias movimentações, já havia movimentação, mas houveram mais, mas tenho certeza que pelo menos uma empurradinha, essas 13 mil visualizações do vídeo ajudaram aí, para que novos ônibus no outro dia estivessem na cidade, circulando. Apesar que só novos ônibus não bastam, né? E aí a gente já vê no outro dia novos ônibus, porém na sexta-feira novas tarifas, até as novas tarifas, sabe, senhor presidente? Eu acho que foi uma coisa também discutida, foi uma coisa acordada, todas as coisas tem reajuste de combustível, tem reajuste em tudo, até a questão das novas tarifas aplicadas, eu acho que não é o ponto principal. Os pontos principais são, cadê a divulgação, cadê a comunicação à população sobre isso? Se vai começar,
avisa a população, começa direitinho. E aí começou as linhas urbanas. As rurais estão pagando 15 centavos a mais e também não tem ônibus novos. A gente não vai nem colocar aqui ainda a questão da qualidade das estradas. Senão vai chão, né? Literalmente. Vai buraco para a gente falar. Mas essa questão da comunicação. Passam mais dias, vem mais. Né? Começou a sexta-feira. Falta de ônibus novos na zona rural. Tarifa mais cara. E aí, uma linha, uma das mais importantes. Claro, todas as linhas são importantes. Mas havia uma linha dos ônibus que vários bairros, isso foi assunto até da audiência aqui, o pessoal usou a tribuna da Câmara aqui, moradores do Jardim Ipanema, São Conrado, Jardim Caiçara 2, usaram a tribuna dessa Câmara para reivindicar, e foi uma linha contemplada, né, a linha Xangri-Lá. Mais uma vez, cadê a comunicação? O trabalhador que está acostumado com o horário de ônibus para vir para o trabalho, cadê o ônibus no horário? A linha aumentou, ampliou. Fomos até a Secretaria de Trânsito, ouvimos os esclarecimentos, e a gente consegue entender a questão da ampliação da rota do ônibus. Claro, bem melhor, o pessoal do Jardim Ipanema, o pessoal do São Conrado, o pessoal do Caiçara 2, que antes tinham apenas alguns horários de ônibus, hoje tem essa opção. Mas e aquela mãe trabalhadora que precisa deixar a criança na creche para depois vir aqui para o centro trabalhar? Não estava conseguindo. Pior, não tem divulgação. A divulgação que se faz, começa a se fazer divulgação picada. Algumas pessoas sabiam dos horários que foi passada um papel escrito. E aí fica todo mundo confuso, todo mundo louco, todo mundo vai para a rede social e todo mundo faz e acontece. Senhor presidente, isso aí é falta de comunicação. Eu tenho certeza que todos estão pensando na melhoria. Né? Prefiro pensar assim. O começo de qualquer serviço novo, ele tem a sua fase de adaptação. Mas é inadmissível faltar pelo menos com a comunicação. Coisa simples. O mesmo comunicado impresso no papelzinho sulfite, na folhinha A4, que foi comunicado, claro, de um dia para o outro, o aumento da tarifa, comunicaria a questão da ampliação da rota. Chama a população para junto. No momento onde a cada dia mais, o serviço público, a política, tudo que se faz em gestão pública está mais desacreditado. A população hoje não consegue acreditar em ninguém. E aí, no momento, em assuntos assim, prioritários, fundamentais, você não chama a população para perto, não esclarece, não divulga. Está falhando. Está falhando e a gente precisa corrigir. O que é certo a gente vai aplaudir, a gente vai reconhecer, mas o que está errado a gente precisa apontar e precisa propor melhorias. Estivemos lá na Secretaria de Trânsito, cobramos as explicações. Segundo o secretário, o diretor, essa semana vai ter os esclarecimentos, as rotas, a empresa, os horários que foram divulgados não são os corretos, essa é a informação do secretário e da sua equipe. Os horários que foram divulgados têm que ser ampliados. O que eles falaram para nós é que tem mais horários. O que está acordado tem mais horários. Então, assim, nós precisamos esclarecer quem não está cumprindo, de fato, com aquilo que foi assinado. Aproveitamos o espaço, colocamos outras situações. O vereador Everton estava lá conosco. Já estão chegando a esse gabinete, que acredito que é os demais, reclamações de outros acordos feitos antes, que já estão sendo cortados. Alguns funcionários servidores da rede estadual, que antes tinham um desconto de 50% no valor do passe, esse desconto já diminuiu.
esse desconto diminuiu para 30%. O servidor que ganha já pouco, servidor, eu estou dizendo professor e servidor de escola estadual, mas é munícipe, é registrense, vai trabalhar, ajuda a girar a economia aqui, e para ele, 70 centavos a mais na passagem faz diferença. Vereador, me concede uma parte? Toda, vereador. Esse tópico aí é muito interessante, porque logo de manhã, nessa segunda, nesse dia 11, tem alguns bairros, né, do nosso município que, infelizmente, até então, os ônibus escolares, a turma fechava os olhos para fazer a roleta, para trazer também o cidadão lá da zona rural. E a partir de hoje, eles não estão fazendo a roleta e não tem horário para as pessoas da zona rural vir para a cidade. Baixununga, Areias, enfim, acabou essa mamata. Acabou essa mamata e agora quero ver quem é que vai colocar uns horários específicos para essas pessoas virem para a cidade. Obrigado pela contribuição. É outro ponto que eu ia citar aqui também. Sabe, vereador, não vou nem falar mamata, mas, pô, se a gente pode facilitar, o trabalhador já tem tanta dificuldade, o pessoal da zona rural tem tanta dificuldade, o dinheiro às vezes é tão escasso. Facilitar. Nós estamos numa época que vamos tentar otimizar recursos, vamos tentar facilitar para o pessoal que precisa mais. Vamos tratar o povo com equidade. Quem precisa mais merece um pouquinho mais. Quem precisa menos tem um pouquinho menos. Fique à vontade, vereador. Seu tempo é pequeno, mas só para esclarecer de que essa questão, vou tratar só desse tema específico da área rural, exatamente porque iam se criar linhas novas, é que ia se fazer cumprir a lei, não é nenhuma questão de permitir que entre. Não pode. Tinha um certo termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, porque, na verdade, nós estávamos, inclusive a minha gestão, cometendo irregularidade, porque se você paga por quilômetro rodado para a empresa, para o escolar, como é que a empresa recebe também do pagante, do usuário? Então, até que se fizesse, sempre era a história, até que se renovasse o contrato, até que se fizesse a licitação. Se fez a licitação e continua o problema. O problema é que essas coisas, elas... Está faltando um pouquinho mais de carinho para tratar, para chamar junto, para discutir junto com a população. Tudo que você faz de maneira participativa, mesmo que no primeiro momento seja dolorido, seja difícil, depois a população acaba entendendo. Mas essa coisa de fazer unilateral, a partir de amanhã começa assim, é complicado. Existem mais 2 pontos quanto à questão do transporte público, que a gente também precisa ver, porque aí também são coisas que a empresa está ferindo a lei. Eu fiz uma indicação no ano passado ao Executivo, foi ajustado um projeto de lei, foi enviado o projeto de lei aqui do Executivo, quanto à questão que registro não cumpria a lei estadual da isenção do transporte ao idoso homem de 60 a 64 anos. Registro, tinha uma lei antiga do tempo do Samuel, que as mulheres, a partir de 60, elas tinham isenção, mas os homens, eles seguiam a legislação federal, que é acima de 65. E existe uma legislação estadual que fala que de 60 a 64 anos fica a cargo do município, mas fica isento também. A gente mandou indicação, o prefeito acolheu, nós aprovamos aqui nessa casa. Hoje a isenção, tanto homem quanto mulher para o idoso, é acima de 60 anos, e a empresa também, Vale do Ribeira, não está cumprindo. Eu tenho reclamações aqui nesse gabinete de idosos homens de 60 a 64 anos que não estão sendo proibidos de ter a isenção. Precisamos também fiscalizar esse ponto, assim como existem outras demandas, não vou nem falar denúncias, mas solicitações, para que a gente veja a questão da pessoa com deficiência e da pessoa com laudo médico. Também estão sendo dificultadas as isenções, as carteirinhas especiais, em especial dos acompanhantes. Já tenho são várias, porque são mais de 5, pelo menos, reclamações quanto à dificuldade de conseguir uma carteirinha, muitas vezes a pessoa com deficiência, a pessoa que faz tratamento de saúde, que são aquelas isenções previstas em lei. Então, tudo isso a gente precisa, por quê? Não é porque começou um contrato novo, cheio de exigências, que a empresa vai querer tirar
uma perca, que eu acho que não existe perda nesse caso, porque o contrato, o valor de arrecadação não é baixo, ainda mais com esses valores aplicados de tarifa, não são baixos. A gente precisa ver. São vários pontos que parecem pontos pequenos, mas quando você vai ver a quantidade de pessoas que são atingidas... Só um minutinho para concluir. 1 minuto para concluir. A quantidade de pessoas que são atingidas por esses pequenos pontos de ajuste é bastante. São muitas pessoas. A gente precisa ver isso aí, porque são situações assim que afetam o dia a dia do trabalhador, o dia a dia das pessoas, o dia a dia do munícipe. Então, eu peço a colaboração para que possamos, eu acredito que com bastante diálogo e respeito à população, nós possamos acertar isso aí e que a população não saia no prejuízo. Que, com certeza, essas situações, sempre o maior prejudicado é a população registrense. Obrigado pela permanência e pela tolerância. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito a falar no pequeno expediente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, nobres pares. Cumprimento também todos que acompanham a sessão na Câmara hoje, em particular as lideranças guerreiras lá da Agrochá 2 e Agrochá 3, Pirueta, Herbert, Dionísio, está aqui conosco também Maria e, puxa vida, me esqueci o nome do nosso colega funcionário público. Oi? Rodrigo, obrigada, Rodrigo. Quero agradecer ao Raul Calazans, ex-vereador, Nilton Careca, enfim, seu Eurico, nosso presidente, representante do Jardim Paulistano, todos os demais aqui presentes. A gente, como tem... Sempre eu reclamo do tempo e vou novamente reclamar do tempo aqui, né? Como nós temos pouco tempo, eu vou tratar pouco de um tema que certamente é o que mais moveu a nossa comunidade registrense na última semana, que é a questão do transporte coletivo, por duas questões. Primeira, que eu acho que o vereador Fábio Tatu já tratou de forma importante, e creio que ele falou a partir da reflexão que o conjunto dos vereadores, como o próprio vereador citou, esteve a semana passada, retrasada, olhando o relatório, desculpa, o contrato, e se posicionando diante do atraso, como estavam lá o vereador Vander Lopes, o vereador Roberto Stuck, vereador Tom, vereador Rafa e vereador Gerson. Portanto, embora seja um tema da maior importância, considerando o prazo, eu vou só deixar aqui registrado a minha indignação. E o segundo motivo, eu disse que eram dois, certamente o segundo, porque nós ouvimos nessa tribuna que a bancada do governo, em específico a liderança do governo, estaria acompanhando, e sei que está, passo a passo, a execução do contrato. Eu não posso deixar de registrar, só reforçando, porque já foi abordado pelo Fábio, acredito, em torno do coletivo aí dos vereadores, essas questões, por exemplo, em relação à área rural. Inadmissível. Vejam bem, há quantos anos se esperava a revisão desse contrato, que é a 2015, portanto, nós estamos há 3 anos se passaram e a gente ainda comete erros primários como de comunicação, para não falar de você cortar o transporte coletivo da área rural sem ter colocado o transporte coletivo da área rural, que é feito em conjunto com os estudantes, sem ter aberto as novas linhas que estavam planejadas. Esta para não falar dos demais temas que realmente são muito preocupantes. O contrato tem 2 etapas. Para quem não acompanhou, deixo aqui registrado, que é no plano de trabalho a fase 1 e a fase 2. E da fase 1 tem muitos itens que não estão cumpridos neste primeiro momento, já com atraso. E esta casa deve ficar vigilante, e esse nosso mandato ficará, e trataremos disso, se for necessário, nas próximas sessões, mas eu quero muito acreditar que a Prefeitura vá fazer os ajustes e vá garantir o cumprimento do contrato, porque não há outra alternativa que não esta. Não há outra alternativa que não essa, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de respeito ao direito do usuário que aguardamos há tanto tempo por esta licitação. Eu queria tratar de forma ainda muito
particular, uma questão trazida pelo Conselho Municipal de Saúde na semana passada, mas, por falar em saúde, quero aqui mencionar um tema que me deixou bastante alegre. O Hospital São João, o hospital da nossa cidade, sempre com poucos recursos para fazer frente às suas necessidades, é sabido, independente de várias críticas que eu, inclusive, tenho à sua gestão, nos traz uma alegria semana passada. Nós temos 2 convênios, senhor presidente, que é o Pro Santa Casa e o Santa Casa 2, que estavam sem, o hospital não recebia e não tinha motivo técnico, há meses. O hospital não recebia e não tinha motivo técnico, ou seja, cumpria todos os indicadores, cumpria todos os pré-requisitos e com toda a gestão direto, com a Casa Civil, o deputado federal Samuel Moreira, com todas as gestões que eu acompanhei a direção do hospital procurando, a doutora Inês sabe disso, esse convênio não era pago. Então, quando eu vejo pelas redes sociais que o governo Márcio França faz, enfim, o pagamento desses convênios devido ao hospital, eu quero registrar aqui a nossa alegria em relação a isso. E, ao mesmo tempo, deixar claro que nos parece que era uma questão política, bastou mudar o convênio foi pago. Isto é lamentável. Da mesma forma que eu não disse nessa tribuna ainda, vou dizer em outra ocasião, com muito mais propriedade, que o hospital negou, vereador Heitor, uma emenda parlamentar do deputado Paulo Teixeira, por ser oferecida por nós, Sandra, do PT, e deputado do PT. Como pode o hospital deixar de apresentar o projeto e, portanto, de não pleitear uma oferta nossa? Mas eu vou tratar disso num outro momento, porque eu quero fazer com tempo para fazer com propriedade. Mas quero só registrar aqui que as questões políticas partidárias não podem impedir a articulação de recursos para um serviço de saúde. E esses 2 exemplos que eu trouxe aqui é só para dizer o quanto que isso está contaminado e é lamentável, mas, por outro lado, que bom que os recursos foram assegurados, o convênio assinado e os recursos virão. E parabenizar o vereador Fábio por ter estado também presente nessa cerimônia. Meus colegas, eu quero trazer aqui um fato do Conselho Municipal de Saúde a semana passada, e, na verdade, nos últimos dias, apreciando as contas municipais da saúde, que é uma atribuição do Conselho Municipal. Ela, através de uma comissão específica que avalia as contas, ela aprovou as contas referentes a 2017, mas fez 3 ressalvas muito importantes, que esta casa deve estar atenta, como eu quero desde já parabenizar, acho que dos conselheiros está aqui o ex-vereador Raul Calazans, que representa a ONG IDESC, representando o IDESC, ele compõe hoje o Conselho Municipal de Saúde, e nesta condição que eu vejo que ele pediu vistas, como conselheiro, às prestações de contas e destacou 3 pontos importantes. Um deles a gente já trouxe aqui. Não é possível, ou seja, é irregular, o gasto com saúde nos centros de zoonoses, porque o centro de zoonoses não é aquele centro de vigilância de zoonoses previstos desde 2014, na portaria do Ministério de Saúde. Então, nós já trouxemos, já tratei bastante desse tema, e o Conselho de Saúde novamente viu isso, com base na portaria 11.038, de 23 de maio de 2014. Quem tiver interesse, está aqui registrada a portaria, que regula e separa aqueles centros de zoonose que antigamente nós estávamos acostumados a ver. Como eu já disse aqui, é preciso ter um centro de bem-estar de animais, onde vai recolher o cavalo, o cachorro, enfim, mas os animais doentes, aqueles que trazem risco e precisam ser investigados, ter uma ação de saúde, de vigilância em saúde em torno deles, não é este o perfil do centro de zoonoses implantado aqui, e, portanto, não pode se gastar o recurso da saúde com aquele espaço. Ele deve continuar existindo e melhorado, porque também denunciei aqui a precariedade que os animais são tratados lá. Mas, para além da precariedade, tem irregularidade, e o Conselho de Saúde, de forma bastante apropriada, destaca e vai na mesma linha que nós estudamos e trouxemos aqui nesta casa. Uma segunda questão, o Conselho de Saúde aprovou também, me parece que a comissão é composta por 3, 4 pessoas, um segundo destaque, ou seja, aprovou as contas, mas colocou ressalvas nesse outro ponto, em relação ao próprio convênio da PAMIR para a execução, para a gestão, enfim, da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento.
Aqui a comissão traz uma ressalva em relação ao modelo de contratação e o perfil do serviço apresentado, traz aqui um questionamento importante sobre a relação de quantidade, necessidade, enfim, o perfil assistencial da UPA em relação ao que é ofertado pelo contrato. E o terceiro ponto traz aqui uma ressalva importante que esse mandato já vinha estudando, que são os gastos com manutenção de veículo. Gastos com manutenção de veículo, o Conselho destaca várias questões que trazem indícios de mau uso do recurso público. Vou trazer aqui 3 exemplos. Guincho, ao transportar um veículo da prefeitura no local citado até a oficina, a quilometragem medida distancie muito do que é a distância da prefeitura até a oficina. Muitas vezes dobra. Vou pedir para guardar só um minutinho, que isso ainda é um segundo estudo só do mandato nosso. Só um minutinho com o slide, tá? Pode tirar. Um segundo ponto, por exemplo, está lá registrado o uso. Por favor, vereador Wander, pede para tirar, porque eu acho que senão vai misturar as informações, nós não teremos aqui a síntese que eu gostaria de fazer. Um segundo exemplo, um veículo, uma van, que tem embreagem hidráulica. Está lá o registro de cabo de embreagem. Como é que um carro que tem embreagem hidráulica, você compra cabo de embreagem, não precisa saber de mecânica para saber que isso não pode ser feito no mesmo veículo. Uma outra questão, vejam bem, o tempo de... a mão de obra, olha aqui o contrato, a mão de obra é calculada sobre o tempo executado naquele conserto, naquela manutenção. E o tempo é tão preciso que chega a calcular segundos. Então, o mecânico levou 2 horas e 30 minutos e 40 segundos para executar determinado serviço e, portanto, a fatura é tal. Senhores, o Conselho de Saúde está de parabéns e eu vou dizer aos senhores que os números que eu vou tentar trazer aqui, nos poucos minutos, nos indicam uma necessidade muito grande de investigação. Portanto, eu vou, para ficar mais fácil, ir além do que o estudo do Conselho de Saúde, como é próprio, eles avaliaram os resultados do Conselho de Saúde, resultado importante, indícios de irregularidades importantes, mas e melhor do que isso, que eu acho que é muito importante, o papel do Conselho. Foi aprovado no pleno do Conselho o encaminhamento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. Porque são investigações que, no nível do Conselho, portanto, indícios, portanto, no nível do Conselho, muito importantes e necessárias de uma investigação mais apurada. Portanto, eu parabenizo o Conselho Municipal de Saúde e vamos aguardar essas investigações mais detalhadas, seja do Tribunal de Contas, no seu parecer, como do próprio Ministério Público. No entanto, essa casa tem um papel de fiscalização fundamental, nós sabemos disso. É um papel inerente ao papel do vereador é a fiscalização. E agora eu gostaria assim, de apresentar os dados, fazendo uma avaliação, porque depois da visita da Polícia Federal nesta cidade, a casa do senhor prefeito e a prefeitura, não deve ser só essa vereadora que recebe inúmeras denúncias de indícios todos os dias. E a gente tem que fazer um filtro, tem que ver aquilo que pode ter consequência. E fui atrás, eu gostaria agora, por favor, que o apoio apresentasse, os gastos, e esta é uma das denúncias que a gente recebeu, e eu quero compartilhar com os senhores, porque acho que essa casa vai ter que se debruçar coletivamente. Em outras palavras, quem sabe, ao depender da avaliação dos colegas, uma investigação a nível de uma SEI. Eu vejo que eu tenho 3 minutos e vou fazer a síntese aqui. Um olhar geral. Senhores, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Último ano do governo Clóvis, 4 anos do nosso governo, 2013, primeiro ano do governo Fantin, 14, 15, 16, 17. O que são essas barras, que quem não consegue ver o número, dá para ter uma ideia da dimensão? O total de gastos com conserto, manutenção de veículos leves e pesados. Senhores, como pode um item de despesa, que nós comparamos as mesmas coisas, excluir inclusive combustível, quando você troca óleo, porque um contrato tinha, outro não tinha. Tem um pente fino nessas despesas. Como é que você pode saltar de R$627 mil em 2013, que era a média dos governos anteriores, para 1.254.000? Ou ainda,
no ano eleitoral para 1.600.000. Senhores, nós vamos ter que olhar essas despesas. 75% de aumento da frota do município? Será que a prefeitura comprou 75% a mais de carros? Nós sabemos que não. Mas precisamos ter esses números na ponta do lápis. Ou será que a nossa frota ficou tão ruim a ponto de gastar tudo isso? Então está na hora de vender os veículos e fazermos uma outra... Impossível você gastar isso com veículos, essa quantidade. Senhores, esses números me assustaram. Eu queria apresentar, por exemplo, a terceiro slide, por causa do tempo. Pode pular para o terceiro, por favor. Este aí é o contrato de 2000, pregão 041 de 2017. A empresa pai e filho, Del Rey, ganha a licitação nesse pregão de 738 mil Ivan Del Rey e 598 Tauan Del Rey. Uma veículos leves, a outra veículos pesados. 2.335.000 o total desse pregão, que vence agora em junho. Mas o próximo, a gente vê um pouquinho também uma outra comparação. Próximo slide. Veja, em 2017, que nós começamos em julho, de julho a dezembro, 1.190.000. Em 2018, já estamos em R$500 mil de gasto com veículos, senhores, e liquidado. Estou falando de serviço executado. Lembra essa categoria de despesa, quando digo valor liquidado, é valor contratado, empenhado e valor executado. 1.660.000, se nós vamos pegar a empresa Tauan, 666, os senhores verem aqui, no primeiro, segundo, quarta empresa, 666 mil já liquidado, ou seja, serviço executado. Se nós voltarmos um minuto para concluir, senhor presidente. 1 minuto para concluir. Voltarmos no valor do contrato, por favor, Johnny, no segundo, vocês vão ver que já ultrapassou o valor do contrato. Mais um slide, por favor. Acho que hoje está um pouquinho complicado aqui. Mais um? Vocês vão ver que já ultrapassou o valor do contrato. Depois eu posso compartilhar com os senhores aqui a apresentação, porque não foi possível visualizar. Se puder pedir, por favor, para apresentar o valor do contrato, é importante. 1, 2, terceiro slide, terceira lâmina, por favor. Mais uma? Não vai dar tempo. Então, eu compartilho com os colegas aqui as informações e com o plenário. Eu estou aqui falando de temas, por exemplo, de uma empresa só. Mais uma, por favor. Dá tempinho, tem 30 segundos. Mais um. Aí, por favor, obrigada. Tauan Del Rey, 596, e nós vimos na lâmina anterior, desculpe, 666 já contratado, já executado. Seja pelo tempo disponível aqui para nosso pronunciamento, seja porque nós estamos em investigação, eu queria compartilhar com a casa, pedir colaboração de quem tiver interesse de nos ajudar nesse trabalho, e, uma vez tendo mais consistência, eu apresentarei a essa casa um pedido de investigação, porque não precisamos entender de veículos, não precisamos entender de manutenção. Os gastos são inexplicáveis. E isto nós não podemos deixar, estou encerrando, de ser avaliado. Muito obrigada. Solicito o excelentíssimo segundo secretário que faça o chamado do próximo vereador inscrito em falar no pequeno expediente. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Roberto Stuck Duarte. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, digo boa noite a todos e a todas que se encontram nessa Casa de Lei. Seja bem-vindo, público que nos prestigia. Eu quero que, senhor presidente, dê uma contribuição em relação à fala do nobre vereador Fábio Tatu, em relação ao nosso transporte. Essa preocupação não é só a nossa, como de todos os vereadores dessa casa, né, da população registrense, uma melhor qualidade de vida, não resta dúvida. Sabia muito bem que o questionamento que a gente fazia nessa casa, até então, quando começasse a circular os novos ônibus, a gente sabia muito bem que, infelizmente, quem ia pagar essa fatura no final seria os usuários, que a tarifa realmente ia subir. Isso, numa pequena conversa nossa aqui, alguns meses atrás, a gente já traçava essas metas. Sabia que realmente quem vai ser os contemplados negativos são os usuários. Venho aqui também, senhor presidente, dizer que sabemos que a dificuldade, né, dos nossos maquinários da estrada rural, eles são, infelizmente, precários, nós estamos numa dificuldade muito grande,
não só de aquisição desses maquinários, é uma das pautas que a gente sempre via batendo nessa casa, desde a primeira gestão do atual governo, em relação à compra de uns maquinários novos, para fazer uma frota nova, né, para ver se a gente conseguia contemplar na maior qualidade as nossas estradas rurais. Mas a gente chega num bom senso e sabe que a gente não vai ter condições, se define o mandato, falta 2 anos e meio, sabemos que a dificuldade de compra hoje é muito grande, se gastou dinheiro em outras coisas, mas eu vou um pouquinho além. Esses dias atrás teve uma licitação, presidente, que infelizmente chegamos num bom senso que os maquinários que trouxeram não podiam nem descer de cima das pranchas, que não batia nos requisitos. Mandamos devolver. Né? O Cláudio Bolsonaro, que é do setor de obras, né? da nossa garagem, nem pediu para o cara descer, que as máquinas não chegavam no contexto que estava na licitação. Eu acho estranho, porque até então a gente sabe que quando as pessoas participam de uma licitação, é simples, a pessoa faz as visitas técnicas, automaticamente, se eles podem ou não podem, e consegue ou não consegue fazer um bom preço para colocar o maquinário para fazer um serviço da nossa 700 e poucos quilômetros de estrada vicinal. A dificuldade é muito grande, senhor presidente, e aí se abriu de novo uma licitação, se eu não me engano, essa semana vai ser concluída, e a gente está nessa morosidade, né, pagando uma penalidade muito grande, de pessoas querendo entrar dentro do certame, sabendo que não tem o seu maquinário, quer ganhar o certame para alocar. Depois o que acontece? Loca os maquinários antigos e não consegue suprir as demandas. O que acontece na nossa cidade é isso daí, a pessoa manda o preço lá embaixo e depois não consegue executar e quem toma o paco é nós. Não fica executado o serviço. Infelizmente é isso daí que está acontecendo na nossa cidade. Se eu fosse prefeito, teria dividido a zona rural em 4 partes e licitava para 4 certames, que seja. E hoje nós estaria com uma estrada rural e é muito mais fácil hoje fiscalizar do que nós mesmos ter o nosso maquinário. Que se você for na nossa garagem hoje, vou falar para os senhores, hein? Dá dó. Quem entra hoje na nossa garagem e vem longe, né? Não é só desse mandato, é do mandato da Sandra, é do mandato do Clóvis, é do mandato do Samuel, continuam os mesmos maquinários, os mesmos maquinários, os mesmos vasculantes, você entendeu? Aí que a gente fica naquela, será que a gente não consegue suprir essa demanda? Não foi aqui citado aqui também da manutenção dos veículos, né? Que a gente até foi abordado na rua, porque a estimativa de gasto, né, anual é 2 milhões, e nesse certame que já chegou agora, já na metade do ano, com quase meio milhão já, aí o cara me pega e fala assim, pô, se eu tenho esses 2 milhões, eu compro 60 carros de 40 mil, tudo novo, eu tenho 5 anos sem manutenção, e pego essas sucatas que estão e leiloo. Né? É uma pequena explicação de uma pessoa inteligente na área. Fazer o quê, né? Infelizmente é assim mesmo. Mas então, senhor presidente, a gente sabe que a dificuldade é muito grande, né? E até então a gente teve uma conversa com o senhor Josué semana passada, nós os vereadores, o Gerson, o Vander, o Tom, o Tatu, o Rafa, a gente teve uma conversa, né? E ele questionou muito bem. Eu vou fazer a minha parte, mas enquanto a prefeitura não fizer a dele, eu não vou assumir. Isso fica a critério do proprietário. Até então, na estrada aqui do centro da cidade urbana, os asfaltos estão até razoáveis, quando a Sabesp não faz as cacas dela, né? Quando a Sabesp não faz as cacas e deixa as cacas, até então fala assim, a resposta que eles dão para a gente, a Jorcal, a Épico, a ED não rodou massa, não temos massa para tampar o buraco. Isso não é desculpa também. Entendeu? Eles participaram de um preito, entendeu? Para poder deixar a nossa cidade em dia. E é o que não está acontecendo. Aí eu fico questionando, como é que uma pessoa vai comprar uns... Já sabia disso. Já sabia, né? Portanto, que a gente já estava com a resposta na boca. Como é que a pessoa vai colocar uns carros zero na zona rural se a contrapartida é a estrada boa? E nós estamos com dificuldade de máquina. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. A máquina entra no capinzal, ela vai ficar um mês. A hora que ela sai dela, ela vai voltar no capinzal de novo. Porque não adianta. Não consegue suprir as demandas de todas as estradas, do maquinário que tem. Por isso tem que terceirizar logo.
Esse é meu pensamento. Terceiriza tudo, que é mais fácil fiscalizar. Né? E aí fica a cobrança, né, não só do povo registrense em relação a uma qualidade de vida melhor, e esperar o bom senso das duas partes, que realmente seja suprir essa demanda aí, que são as maioria das nossas reclamações. Falando um pouco também da Sabesp, senhor presidente, em dizer que alguns meses atrás a gente sempre vinha falando, inclusive eu até fiz uma moção de repúdio contra uma empresa chamada Meca, que até então ela já foi desclassificada, já foi embora da nossa cidade. Agora tem uma empresa prestando serviço para a Sabesp, que é a tal de Civil. Eu quero sentir e dizer, Civil, eu não estou vendo praticamente nada do que acontecia com a outra empresa. O serviço, infelizmente, senhor presidente, está precário. Está precário, eles estão cortando nosso asfalto, estão fazendo o serviço e está ficando aberto. E os tampa-buraco da massa, senhor presidente, péssimo. Infelizmente é péssimo. Eu acho que a gente tem que se unir, porque tem um projeto de lei já nessa casa aqui, já aprovado na minha segunda legislatura, que nós demos um prazo de 15 dias para executar esse buraco. Eu fui voto vencido, que eu queria que fizesse o serviço no momento e já tampasse no mesmo momento, que nem eles fazem nas entradas da cidade, nos lugares que tem mais fluxo de veículo. Quando eles não conseguem, que não tem massa, eles colocam o quê? Eles colocam uma barra de ferro grande para a pessoa não passar em cima do local que tem que receber a massa. Parte, vereador. Fique à vontade. Semana passada, a gente eu falei sobre isso aí nessa tribuna, e a questão, essa questão aí que o vereador coloca, é a ilegalidade, é ilegal. A prática hoje dessa terceirizada, na verdade, quarteirizada, se for para pensar, isso é ilegal. Existe uma lei, além do prazo, tem a questão da qualidade e tem a questão, mais uma vez, da comunicação. Seja ela a comunicação programada, se é para fazer um serviço, uma ação programática, o pessoal da terceirizada tem a obrigação, a lei especifica, que se é uma obra programada, precisa avisar com antecedência. Se é um serviço emergencial, aconteceu alguma coisa, estourou um cano, faz, mas isso não isenta a empresa de notificar a prefeitura em até 48 horas. O serviço tem que ser feito, o recap, em 15 dias, numa qualidade onde garanta 5 anos de conservação. É isso que trata a lei. Não se trata de acordo, não se trata de conversa, nada. Isso é lei. Tem que ter multa, tem que ter penalidade, tem que rescindir contrato. É isso que nós estamos falando. Obrigado, vereador. Obrigado a Vossa Excelência para contribuir com a minha fala. Mas a gente vê, né, não é portanto, que se no fim de semana agora, quem for ali no RBBC Piscina, vê o trabalho que está sendo feito ali, pelo amor de Deus. Mas, senhor presidente, semana passada, eu tive fazendo uma visita no Hospital São João, né? Lá fui abordado por um médico, dizendo a situação que vem acontecendo, né, dentro do hospital, a dificuldade, falta de luva, de remédio, gases, enfim. De um pequeno exame chamado colonoscopia, senhor presidente, que tem uma paciente da cidade de Miracatu, uma senhora de 90 anos, com dores, nem morfina e nem Tramal conseguia segurar essa dor dessa senhora, e precisava urgente fazer essa colonoscopia. E essa colonoscopia, infelizmente, o Hospital São João não tem as cotas, né? Não tem as cotas. Antigamente, há pouco tempo atrás, menos de um ano, acredito, tinha esse exame, fazia esse exame, acho que é mais de ano, fazia esse exame no hospital e agora, infelizmente, uma dificuldade financeira, não se faz. Agora só faz em Pariquara, no HRVR, e faz no AME, isso quando é aqui perto da gente. Ou vai para fora e tem, enfim, outras cidades. Mas essa senhora, de mais de 15 dias, senhor presidente, mais de 15 dias, a gente tentando ligar para o HRVR lá com o seu Tocheski estava com dificuldade, que o aparelho estava quebrado, e a mulher só vai conseguir fazer quarta-feira no AME. Quer dizer,
Essa é essa dificuldade. E hoje a gente vê o nosso hospital São João Apamir, senhor presidente, está dificultoso. Está dificultoso lá. A gente sabe aí que teve uma caravana que subiu foi quinta ou quarta-feira da semana passada, senhor presidente, subiu até São Paulo para falar com o secretário de Saúde. E a gente sabe que as coisas agora começou a dar uma deslanchada. Parece-me que agora a coisa vai virar. E é o que a gente quer. Que sempre foi um sonho da minha parte, fechar o UPA e abrir o pronto-socorro. Abre-se a porta do pronto-socorro. Para de gastar dinheiro com o UPA, pelo amor de Deus. Ali morre gente demais, gente. Sabe que a dificuldade do UPA não é essa. Abre-se a porta aqui. Aqui tem mais como é que se diz? Mais aconchego, mais certo, tem mais recurso, tem tudo aqui. E as nossas portas estão fechadas. Você entendeu, senhor presidente? Hoje parece-me que as conversas estão se clareando para voltar os recursos, né? Mas eu vou falar mais uma vez. Vai se chegar o dinheiro, vai se pagar a conta, mas enquanto não fizer uma auditoria na casa, senhor presidente, não vai adiantar. Vai se tampar o sol com a peneira, vai passar menos de ano e as coisas vão pipocar de novo. Tem que fazer essa auditoria. Tem que ver o que está errado lá atrás para não continuar o erro. Tem pessoas boas querendo ver aquele hospital caminhar. Mas o que não pode é deixar o que aconteceu no passado. Não é possível nós chegarmos no que nós chegamos. Num déficit de quase 8 milhões. E a conversa sempre é que o HRVR, quando veio administrar o São João, deixou um superávit de 5 milhões. Aonde está esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Precisa mais transparência para nós vereadores, porque chega aqui nessa casa aqui, na reta final. Chega aqui. Não é, portanto, que o pessoal da saúde não veio numa reunião da semana retrasada nessa casa aqui. A gente está junto, a gente quer colaborar, quer ajudar. E estamos ajudando. Mas precisa mais transparência. Porque a corda vem aqui nessa casa aqui. Todo mundo vem pedir apoio para os vereadores aqui dessa casa. Não é só um, não, é todos. Infelizmente é isso daí. Você quer fazer o exame e não tem. Não é possível, senhor presidente. Não é possível. O Fábio Tatu me disse, acabou de me dizer, que teve uma criança que precisava fazer um fetal, né, um ultrassom fetal, que seja lá qual que é o nome, e a criança veio a falecer. É isso? Fique à vontade. É complicado, senhor presidente, deixar acontecer, pleno século XXI, deixar acontecer o que está acontecendo. Existe sempre um certo dedo, né, o dedo, cuidado dos vereadores, às vezes, de não fiscalizar por não ter recurso público. Mas eu quero assinar embaixo, concordar, porque não é recurso público municipal, mas é recurso público do Estado. Veja, ao mesmo tempo que a gente elogia o dinheiro que está chegando, o senhor está falando que precisa fazer auditoria, eu quero dar um outro exemplo, muito rápido. Quem já não foi procurado para cirurgia geral, para tirar pedra, cálculo renal. Você tem 2 equipamentos, eu não vou entrar no detalhe por causa do tempo, 2 equipamentos do Hospital São João que não custa mais que R$6.000 para serem consertados. Quanto se ganham os 2 principais diretores lá? Você tem 2 diretores com as mesmas atribuições, com salários na faixa de 10 mil. Então, você pensa bem a diferença entre isso. Mais um minutinho para concluir, senhor presidente. Eu quero só contribuir com essa... Tem aparelho que não custa mais de 10 mil para poder colocar em ordem. Mas a gente fica indignado com umas certas coisas, senhor presidente. Você fala que a gente é contra, que a gente não faz nada. Não faz, portanto, foi mesmo a última paralisação que teve, foi mandando um monte de gente embora. Pode ser até do sindicato, mas não adianta. Aderiu à greve... Opa, seu nome está aqui. É assim que acontece. Infelizmente, as coisas vão desse lado. Eu quero dar minha contribuição. Quero saber, quero ter transparência. Para me chegar na rua, ou alguém me abordar, eu tenho que falar, para não falar coisas erradas. Até então, para não ter nada para dizer, e falar assim, você não é o fiscalizador da cidade? O que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo aí no hospital, ou algo parecido, qualquer que seja outro órgão? A gente tem que estar a par, senhor presidente. Não sei se Vossa Excelência, dentro do banco, não é questionado também. Com certeza é. Então, a gente tem que dar uma melhor contribuição para os nossos munícipes. Obrigado, uma boa semana a todos.
Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça chamado do próximo vereador inscrito e falar num pequeno expediente. Não há. Solicito ao excelentíssimo primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana. Presente. Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Luiz Marcelo Comeron. Presente. Célio Pereira. Presente. Vander Lopes Pedroso. Presente. Roberto Stuck Duarte. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Inês Satil Koyama Cavamoto. Presente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Gilvan Mendonça de Souza. Presente. Rafael de Freitas Gomes. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Everton de Oliveira Adorno. Presente. Solicito ao excelentíssimo primeiro secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Não há. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscrita a explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Com a Júnior. palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Vereador Tom, fecha o portão para nós, por favor. Obrigado, senhor presidente. Ia tentar falar no primeiro espaço, mas não deu, porque a gente concentrou na questão do transporte público. Já falado aí pela vereadora Sandra, pelo vereador Roberto. Na última quinta-feira, dia 7/6, estivemos em São Paulo, numa reunião, uma agenda conseguida aí pela assessoria do deputado Caio França, uma agenda com o senhor Marco Antônio Zago, secretário de Estado de Saúde, onde a gente conseguiu essa importante reativação desses dois convênios aí, já citado pelos colegas. São os convênios pró-Santa Casa, o convênio sustentável, os convênios aí que chegam num valor aí de R$ 263 mil mês, convênios importantíssimos para a manutenção dos serviços. Além desses convênios, na mesma oportunidade, a gente conseguiu com que o secretário autorizasse uma situação também que já vinha se arrastando, acho que desde o ano passado, né, doutor Inês, a questão do empréstimo. Esse empréstimo talvez mais importante hoje, que é esse empréstimo hoje que realmente vai tirar do sufoco. Um empréstimo que já foi para 2 ou 3 bancos diferentes, mas que precisava necessariamente dessa avalização, né, desse aval do secretário de Estado, para que fosse feito. Esse empréstimo é o que vai tirar mesmo aí da forca. É um empréstimo que vai ajudar a pagar fornecedor, que vai ajudar a pagar dívida trabalhista com funcionários. Acredito que seja o ponto mais importante dessa nossa reunião foi esse aval, porque através dessa situação equacionada é que os convênios passam a serem importantes, porque não adianta nada. Se você não consegue sair do vermelho, mesmo que o recurso venha, vai servir igual os juros, né? Quando você está no especial, você só vive no especial, você recebe o pagamento, né, Marcelo? É assim, né, que funciona, né? Recebe o pagamento, o especial já come isso. É mais ou menos essa situação. Então, o ponto forte dessa reunião foi essa autorização. Além disso, houve um compromisso do secretário também de tentar resgatar o que a gente chama de verba de contingência. Há um tempo atrás, o governador ele fez um corte linear de todo o Estado de 5% de todos os repasses, que é a chamada verba de contingência. Só que, partindo daquele princípio da equidade, a gente argumentou, dada a importância do Hospital São João, dada a importância e a quantidade de serviços de saúde disponíveis em registro e no Vale do Ribeira, para que fosse levado ao governador essa demanda. E a gente vai continuar insistindo com o governador Márcio França da necessidade de registro do Vale do Ribeira, de tirar esse corte da contingência, porque só aí são R$ 65 mil a mais por mês. Com certeza, nós temos que redobrar a atenção. A partir do momento que o hospital sair desse vermelho, temos que redobrar a atenção quanto à questão da fiscalização, mas foram recursos importantíssimos. A gente conseguiu, de quebra,
mais R$100 mil para aquisição de materiais e medicamentos. A gente sabe, conversei com a doutora Inês também outro dia, quanto à necessidade do serviço. O São João é fundamental. Tão fundamental que a gente precisa ter uma reunião aí e se atentar ao papel que o hospital vai desenvolver aí nos próximos, que a gente está pensando com agora, tirar do vermelho e retomar. Mas tão importante quanto isso, né, doutora Inês, é saber o papel que o Hospital São João vai desempenhar para os próximos anos. A partir do momento, isso eu já falei aqui, a partir do momento que esse hospital de alta complexidade vier, qual vai ser o futuro do Hospital São João? O Hospital São João vai ficar como uma retaguarda? Vamos fortalecer o serviço da maternidade, da pediatria, de saúde mental? A gente precisa pensar isso no macro. O papel fundamental do Hospital São João, eu acredito, todos os serviços de saúde aqui têm o seu papel e eles podem funcionar como uma engrenagem. A UPA pode funcionar realmente fortalecida como seu papel de acolhimento, de urgência e emergência. O São João como seu papel de hospital de referência, de retaguarda. E os outros serviços para as altas complexidades. Só mais um minuto para concluir. Eu queria deixar aqui, importante, eu vi que o vereador Gerson hoje esteve no batalhão da Polícia Militar. Importantíssimo, a gente teve mais aí uma semana, mais um caso de assalto à mão armada. Parece que o pessoal está gostando de padaria, né? Mas teve mais um caso. É importantíssimo a gente estar abrindo esse constante diálogo com a Polícia Militar, com toda a questão da segurança pública na nossa cidade. E por isso eu uso esses segundos para reafirmar a importância da criação da Guarda Municipal da cidade. Eu continuo não aceitando o discurso que a gente não tem potencial, que a gente não tem população suficiente, continuo reafirmando a preocupação e vou atrás, vou trazer subsídio para que a gente possa comprovar a importância e a necessidade e que o custo-benefício para a cidade de Registro vai ser muito viável a implantação de uma guarda municipal da cidade para a proteção do patrimônio e para esse auxílio à própria Polícia Militar, nessa questão da segurança pública. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito. Explicação pessoal. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Senhores, como ficou prejudicada a minha exposição em função da apresentação das lâminas visuais, eu quero sintetizar aqui o que essa vereadora trouxe a esta casa. Foi um aumento de mais de 75% em média dos gastos com manutenção de veículos leves e pesados, contratação feita através de pregão, 2 empresas da mesma família recebendo isso, obviamente não é nenhum indicativo de regularidade, mas chama a atenção, recebendo mais da metade do contrato e um altíssimo, além de um aumento de 75% nos gastos comparados com governos anteriores, um valor altíssimo de manutenção de veículos. Há de se avaliar com cautela e com muita seriedade estes gastos. Disse essa vereadora também que as denúncias nos chegam de todos os cantos em relação a esse tipo de despesa da prefeitura. E eu jamais usei essa tribuna para falar absolutamente nada sem antes ter me debruçado e ter feito os estudos que pudessem agora, qualquer um dos colegas que queiram, eu compartilhar, assim como qualquer cidadão, compartilhar os estudos que estou fazendo e que já pude, até o momento, trazer a esta casa. O nosso papel de fiscalização é tão importante, repito, quanto o papel de apresentar leis e de construir políticas públicas. Quero aqui fazer uma correção em relação ao transporte coletivo, se me permite, meu colega Fábio Tatu, de que a revisão das tarifas não pode se sustentar em função ao aumento do combustível, ao contrário, todo movimento grevista levou uma redução. Então, talvez, e eu trago até porque os colegas que estão nos acompanhando aqui no plenário me pediram, e talvez tenha sido a expressão errada que o senhor usou, mas que fique registrado, o combustível não justifica o aumento da tarifa.
Eu quero, mais uma vez, me parece que todas as sessões eu trago o tema do Agrochá, Agrochá 2 e 3, mas em respeito às lideranças que estão aqui, vou novamente me pronunciar, trazendo alguns temas novos e outros que a casa já conhece. Estão aqui algumas lideranças, porque nós tivemos a confirmação no final da tarde que teríamos a reunião, consultei o presidente agora, ele me disse que a Caixa Federal não confirmou a presença e, portanto, os outros também não vieram. E eu quero trazer a preocupação de sempre, que é as casas continuam sem serem feitas os reparos e a manutenção. O próprio prefeito disse de judicializar, ou seja, de apresentar uma denúncia ao Poder Judiciário para que a empresa cumpra o seu papel. Há uma divergência bastante grande, não só política, como jurídica, desta vereadora com a Prefeitura, em relação ao papel da Prefeitura em relação a isso. A Prefeitura trata esse programa como se fosse um contrato, e não é por ter recurso público, por ter subsídio, ele não é um contrato, como eu vou lá na Caixa, faço um financiamento para construir minha casa. Ele tem isso também, cada um paga uma parte da parcela, mas tem recurso público, portanto, a Prefeitura tem que zelar pelo bom uso desse recurso aplicado no programa Minha Casa Minha Vida. Isso é evidente, e novamente, eu voltei a debater isso com o prefeito na última reunião, e é sobre isso que eu quero trazer da última reunião. Na quinta-feira passada, os moradores 53, que não receberam a casa ainda, nos convidaram para estar presentes aqui no Centro Gabi Bertelli, da Juventude, e estivemos presentes na reunião. Infelizmente, a resposta da Prefeitura foi mais tempo para Jorcal executar a entrega das casas não entregues. São 53 não foram entregues ainda. Mas o tempo era curto, era um tempo razoável para entregar agora dia 15. Muito bem, entregar dia 15, hoje é dia 11. Muito bem, se não fosse a constatação que a empresa continua a passos lentos. Tinha abandonado, agora foram vistos alguns funcionários lá começando algum reparo, algum trabalho. Acho que novamente vai chegar dia 15, que é o prazo acordado entre as três partes, e nos parece, faltam 4 dias, que o problema se repetirá. Portanto, colegas, nós estamos diante de 800 casas que trazem denúncias seríssimas, Agrochá 2, inclusive, de problemas de construção. Esse é um foco. Casas não entregues, o terceiro foco. E o outro, que não diz respeito ao contrato da Minha Casa Minha Vida, mas é a ausência da Prefeitura em relação aos serviços públicos naquela região, para essas 800 famílias. Como nós vamos fazer no segundo semestre do ensino fundamental sem... Um minuto para concluir. Para concluir. Josino Silveira sem uma vaga no ensino infantil e ensino fundamental. A creche e o posto-saúde em atraso. Ora, é como disse aqui os meus colegas hoje, vamos, se não há o serviço, vamos levar a equipe da saúde lá e vamos combinar como vai ser feito o atendimento. Não há passe de saúde para as pessoas virem aqui fazer o seu segmento de diabetes, de hipertensão, quer esperar o hospital de alta complexidade para estar infartado e ir lá tratar? Senhores, não há um mínimo de respeito àquela população, não há uma reunião da educação com aquele povo, não há uma reunião da saúde com aquele povo, não há uma reunião da assistência com aquele povo. Os moradores que estão aqui, a maioria são do Agrochá 2, os problemas de trânsito, sabe, tem que ter redutor de velocidade. Cadê o redutor de velocidade em frente da escola, que é o mínimo que nós pedimos? Cadê os outros redutores? Porque agora 800 pessoas vezes 4, no mínimo 3.500 pessoas moram naquela região, tem que se rever a logística, o trânsito, a manutenção, os buracos para chegar naquele lugar. Eu, enfim, parabenizo o presidente por ter tomado a iniciativa e lamento de, mais uma vez, não ter tido oportunidade de tratar do tema com os diretamente interessados e responsáveis. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça chamado ao próximo vereador, explicação pessoal. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Roberto Stuck Duarte. Obrigado, presidente, segundo secretário. Eu queria só dar uma contribuição, senhor presidente, em relação a essas últimas casas que faltam lá do Agrochá. Hoje eu estive na prefeitura, encontrei com o pessoal da CDHU, da prefeitura municipal. Eles falaram que a empresa foi intimada, a Jorcal, a fazer os reparos dessas últimas casinhas que faltam para entregar. Segundo ele me disse que na segunda-feira que vem, comunica a Caixa Federal para fazer a vistoria, até então para ver se vão entregar ou não.
Eu queria só entender um pouco. Para a pessoa participar de um pleito, né, de uma licitação, né, ela tem que ter o acervo. Eu até não me aprofundei ainda nessa questão, porque é uma coisa até antiga, mas eu fico assim, batendo com as minhas massas cefálicas, senhor presidente. Como é que pode uma empresa que já veio à falência, a Jocal veio à falência aí alguns meses atrás, ela veio à falência. Ela está com outros nomes, foram divididos os bens, que a gente sabe, do pai e os 2 irmãos, né, com outro nome de empresa, mas o CPF das pessoas, principalmente da empresa que prestou serviço, né, no Agrochá. Para participar de um pleito, né, nos condomínios que nem esse, a pessoa que tem que ter o acervo. Até então, pode ser da própria empresa ou pode contratar um engenheiro que tem o acervo para poder prestar serviço para essa empresa. Eu acredito que deve ter sido isso, porque é uma empresa que mexe com pavimentação asfáltica e veio participar de um pleito, duas casinhas na nossa cidade, que eu acho que foi a primeira e a última vez. Porque não é só esse restante de casas que falta para entregar, mas também as outras que já foram entregadas, senhor presidente, com um monte de coisas estragadas, com um monte. Vazamento de água, piso, azulejo, telhado, parede, com janela, com um monte de problema, parte elétrica. Senhor presidente, vamos e viemos. Como é que pode, senhor presidente, deixar acontecer isso, não entregar das casas? Não pode entregar as casas desse jeito. Já que se demorou um pouco, mas que se faça o reparo antes de entregar as casas. Porque até então, quem ganhou as casinhas hoje, não pode tirar o dinheirinho do seu bolso, porque tem as mensalidades para pagar, e não pode fazer o seu reparo na sua casa, que é de direito, que é o mutuário que ganhou a casa, mas uma casa com dificuldade de ser contempladas. Será que a empresa vai voltar a fazer esses reparos? Só se for judicial. Porque do jeito que está, eles não vão voltar, não. Eu não sei como que voltaram agora. Eu até pensei que ia abrir uma licitação para uma nova empresa participar dessas reformas. É isso que acontece. São pregões e são licitações, presidente, que a pessoa joga o preço lá embaixo e acontece o que aconteceu aí. Ó. Eu acabei de falar aqui, ó. Não consegue entregar. Dá essas cacas que fica para trás aí, ó. Fica descoberto aí. E quem é penalizado somos nós. Como é que você vai pegar uma coisa um presente de grego que seja assim? Porque é de grego. Você tem que entrar no imóvel que já não tem muro, que eu acho totalmente errado, entendeu? Que eu acho que tinha que ser murado, nem que seja meio metro, mas que deixe pelo menos o início. Essa é a dificuldade que nós temos. E não é só desse mutuário, não, de vários outros, Bloco B, Bloco D, Jardim São Paulo, nosso teto na época, Secap, que foi um dos primeiros. Essa é a dificuldade. Depois vem aqui nessa casa reclamar para a gente. Seguro. Seguro morreu de velho. Uma boa semana a todos. Solicito o excelentíssimo segundo secretário que proceda chamado do próximo vereador inscrito em explicação pessoal. Não há. Antes de passar a palavra para a liderança, para o vereador Fábio Cardoso Júnior, só esclarecer aqui, eu concordo com o vereador Roberto Silva Duarte quando ele fala a respeito dos muros das casas. Nós moramos num país que tem uma segurança total, não precisa de muro. Por isso que o governo federal executa essas casas, Minha Casa Minha Vida, com essas condições, sem muros, sem segurança nenhuma. Então, os moradores, eles já vão morar numa casa que estarão pagando e não tem segurança nenhuma. É muito complicado. E ainda contratam-se empresas falidas a executar um serviço de péssima qualidade, que o histórico dessa empresa não é de hoje. Eu não sei esse acervo como é feito, e quero deixar claro para os senhores vereadores que eu notifiquei a empresa para que ela estivesse aqui nesta noite, não compareceu, nem resposta deu. Notificamos a Caixa Econômica Federal, também não teve resposta. A resposta que eu recebi diz que eles não têm motorista para transportar, fazer o transporte do superintendente, que nós estávamos convocando, superintendente, não gerente. A prefeitura se prontificou, mas não adianta a prefeitura vir aqui responder, até por sinal, era o Roberto Francelino, que estava convocado, como ele é o secretário de planejamento.
Mas ele não vai resolver nada. Nós temos que ouvir a Caixa Econômica Federal, que é o órgão mais responsável que tem é eles, porque é o dinheiro eles que liberam, eles que contratam a empresa e eles que fecham o contrato com o governo federal. E não vieram. Agora, vou ver com eles quando a disponibilidade deles. Então, o senhor vejam a falta de respeito que os mesmos têm por essa casa. Se imagine, então, com os próprios cidadãos. Agora, atrase a casa para ver se ela não vai para leilão. Atrase a mensalidade lá para ver se não vai para leilão. Com certeza que vai. Com a palavra, pela liderança, Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Eu queria só esclarecer aqui qualquer falha na comunicação que eu tive. Não quis sustentar a questão do aumento da tarifa no combustível, não. Eu digo assim, as justificativas que eles fazem, até porque esse aumento já estava previsto lá no edital assinado em novembro. Para qualquer um de nós aqui, esse aumento já estava acordado no edital, lá em novembro, quando foi assinado, esse aumento já estava, que mais uma vez reafirma a falta de comunicação e a falta de transparência. Porque se viesse trabalhando a população no esclarecimento de que a partir do momento que entrasse em vigor o novo contrato, com o cumprimento das exigências por parte da empresa, que também não entrou, a contrapartida para o cumprimento de todas as exigências, a questão do logo, da cor, do GPS, do bilhete único, a contrapartida era o aumento da tarifa. O que eu quis dizer, que talvez não foi bem interpretado, é que eles justificam várias coisas, aumento da manutenção. Numa situação dessa, o dono da empresa fala até o aumento do arroz, do feijão, e fala que vai afetar na vida dele lá. Mas só para deixar claro, eu não concordo de jeito nenhum. Principalmente não concordo e fico indignado com a falta de comunicação e a falta de trazer a população para perto num procedimento tão importante desse. Assim como, eu quero aqui, isso aí foi só para esclarecer, eu quero demonstrar aqui, deixar registrado também a minha indignação nessa questão do Agrochá 2 e 3. Deixo a minha indignação, a falta de respeito, porque assim, uma vez que somos vereadores eleitos pela população, representamos aqui. Hoje existem aqui moradores do Agrochá 2 e 3, mas nós aqui também representamos. Então, essa situação da empresa não dar o mínimo respeito a essa Câmara Municipal, e não responder, e não justificar uma ausência, e não estar aqui para esclarecer, tem o nosso total repúdio. Eu acho que merecia uma moção de repúdio por parte dessa Câmara, essa falta de respeito. Sabe, o vereador colocou ali, difícil esperar de uma empresa que tem como carro forte pavimentação asfáltica, a construção de casas. Empresa quebrada, empresa falida, e quem sofre com isso é a população. A população não tem culpa, a população está ali na expectativa do sonho real da casa própria, de sair do aluguel, de sair do quartinho da mãe e do pai. E aí fica nessa enrolação, nessa falta de transparência, um verdadeiro descaso. Eu sinto por não ter, eu não sabia, Sandra, não sabia dessa reunião, gostaria muito de estar presente, gostaria, se pudesse ser comunicado das próximas, gostaria muito de estar presente. Infelizmente, a gente não tem sido convidado e não tem sido participado de algumas reuniões importantíssimas, que eu acho que nós poderíamos, sim, contribuir. Acredito que a gente ouve diariamente, hoje, tive pelo menos hoje 3 reclamações de pessoas dizendo que estão desesperadas, pessoas que, uma já está lá com a casa, mas a casa está perdendo, a pessoa estava com o sonho de ter a casa própria e teve. E o sonho começa a virar pesadelo, porque juntou todas as economias que tinha para comprar móveis novos. Aí vê as infiltrações caindo no armário, no guarda-roupa, perdendo tudo. Sabe? O sonho da casa própria começa a virar um pesadelo. A pessoa juntou toda a sua economia para comprar um guarda-roupinha novo, para comprar ali uma estante, para comprar... E aí, por um trabalho mal feito, é obrigado a se ver nessa situação desesperadora. Fora aquelas pessoas, acho que são 47 agora, né? 47 famílias que ainda não receberam, mas o boleto para pagar já está lá. Já está na terceira, absurdo. Absurdo.
deixo aqui registrado minha indignação, senhor presidente. Se for permitido, eu concedo a parte. Mas... Tá ligado? Aquela moção que nós aprovamos aqui na casa, todos os vereadores assinaram juntos, para que a parcela seja transferida para o final do contrato. Mas uma coisa que eu, sinceramente, imaginava que a prefeitura já estivesse negociando há tempo. O que o prefeito pediu é que a gente mande uma cópia para ele reforçar o nosso pedido. Então, sinto muito, mas é uma ausência, mais uma vez, desse papel. Eu acredito que alguma coisa deve ser feita, precisa fazer. Porque aquelas pessoas que estão lá... Essa questão, vou reforçar também essa questão do trânsito ali. Eu fiz também, acho que os colegas também fizeram, várias solicitações, estive lá, com asfalto novo lá, do pavimento da entrada. Ficou extremamente perigoso. Aquele portão ali do Josino está extremamente perigoso, é uma rua larga. O pessoal vai e volta ali, igual que estão apostando corrida. Eu acho que assim... É extremamente necessário, tal como poste e água na casa. Uma faixa de pedestre, um redutor de velocidade, ele é tão importante quanto ter água e ter luz na casa. Tem que ser uma exigência para entrar na questão, já tinha que estar lá. É muita morosidade nessas questões. Aí precisamos ir a fundo. Agora, o pior, essa questão, eu já disse aqui, nessa casa, quanto à questão da reunião, que a Comissão de Saúde, através do presidente, através do nosso mandato, convocamos, e fomos aqui chacoteados, faltaram com respeito de nem ao menos nos responderem, nos justificarem a ausência, né? E agora, mais uma vez, a credibilidade dessa Câmara Municipal aqui, sendo colocada pela falta, ao mínimo, a falta de respeito. Uma Câmara Municipal que tem se mostrado ativa, tem se mostrado dado a cara por todos. Estamos nas ruas, estamos nas casas, fazendo reuniões nos bairros. E aí, numa situação de extrema importância, onde o mínimo é esclarecer a população do que está acontecendo, fazem pouco caso e nem ao menos respondem. Isso é uma falta de respeito conosco e automaticamente com a população. Obrigado, senhor presidente. Solicito, excelentíssimo, já foi falado que não há, né? Antes de fazer o encerramento da sessão, só fazer um pequeno apontamento aí na fala do vereador Fábio Cardoso Júnior, quando ele veio, eu li numa matéria também, e achei até, se for viável, louvável, mas se não for viável, eu acredito que não será. O sistema financeiro do país, para qualquer empréstimo que ele vai dar, ele tem que ter uma garantia. E pelo que eu vi lá, e na sua fala aqui, que o Hospital São João está autorizado a fazer um levantamento de um empréstimo junto à instituição financeira. Pelo que eu conheço, 99,999 não será financiado, porque o hospital atravessa com um problema financeiro há muito tempo. Tem problema do INSS, não recolhe, tem um monte de problemas que nós já ouvimos no passado. Eu ouço muita reclamação da população na questão do Hospital São João, que está atravessando financeiramente, que está adiando cirurgias, não tem nem luvas para atender. Olha a situação que está o São João. Então, e eu entendo que o Hospital São João, infelizmente, está atravessando com um problema mais sério do que a gente imagina, do que imaginamos. Aquela sua fala, eu concordo com 100%. Não havendo mais vereadores inscritos a falar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes realizar-se-á no dia 14/6/2018, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária realizar-se-á 18 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos. Às 20 horas, 29 minutos e 10 segundos, encerro a presente sessão.